Olá, neste vídeo vamos mostrar uma tier list com estilos de pintura importantes da cultura ocidental. São 20 estilos diferentes apresentados em ordem cronológica. Tier list é uma forma de classificação em faixas da melhor para a pior. Usaremos 5 faixas, de A até E. Fique à vontade para comentar se concorda ou não com nossa classificação. Gótico. O estilo gótico se desenvolveu no final da Idade Média e se expressava por meio de afrescos, painéis, tapeçarias, iluminuras e vitrais. Era usado principalmente com fins didáticos, retratava narrativas bíblicas para uma população majoritariamente analfabeta. Detalhes que chamam a atenção do público atual incluem as auras nas cabeças de figuras santas, o tamanho exagerado das figuras sagradas em comparação às pessoas comuns, a representação de crianças como mini-adultos e o uso generoso de dourado nas pinturas. Por ficar restrito à função pedagógica religiosa e por ainda não contar com os avanços técnicos que viriam no Renascimento, o gótico entra na categoria C. Renascimento. O Renascimento foi um período de intensa criatividade e inovação, marcando a transição da Idade Média para a Idade Moderna. A pintura renascentista é humanista, valoriza o ser humano e retrata com realismo as proporções do corpo, mesmo em cenas religiosas. Os mestres do Renascimento dominavam técnicas como a pintura a óleo, a perspectiva e o claro escuro, criando composições harmônicas e sofisticadas. Seus temas retomam a cultura clássica e transmitem valores como serenidade, maternidade, fraternidade e elevação espiritual. Por tudo isso, sem medo de errar, o Renascimento vai direto para a categoria A da nossa tier list. Barroco. O barroco surgiu no século XVII na Europa, no contexto do absolutismo e da Contra-Reforma, e foi usado pela Igreja Católica para atrair o povo de volta à fé. É um estilo intenso, realista, dramático, vibrante, teatral e exuberante. Caravaggio, grande mestre do barroco, dominava a técnica do claro-escuro. Suas pinturas com luz teatral, movimento e emoções mostravam cenas bíblicas por vezes violentas. Esse estilo dramático também é usado nas cenas mundanas que retratam a mitologia, a nobreza e as pessoas comuns. Arte intensa e exuberante que entra na tier list na categoria A. Rococó. Esse estilo surgiu em Paris por volta de 1700 no meio aristocrático. É um estilo leve, elegante, emotivo, intimista, hedonista e sensual, próprio para uma época de estabilidade e prosperidade em que a aristocracia patrocinava as artes. Usa cores claras, suaves, femininas e retrata a dolce vita da aristocracia europeia. Também foi usado na decoração de igrejas e palácios em uma concepção de arte total, onde a pintura se integra à arquitetura e decoração. Em alguns casos, este estilo focou demais em frivolidades da aristocracia que retratava, e por isso vai para a categoria B. Neoclassicismo. O neoclassicismo surgiu em meados do século XVIII, refletindo uma sociedade menos religiosa, mais receptiva à ciência e às ideias democráticas. É um estilo mais despojado que recupera valores da antiguidade clássica, como a racionalidade, nobreza, valores morais elevados, beleza objetiva e civismo. O neoclássico é acadêmico no sentido de cultivar o domínio rigoroso da técnica. Os temas desse estilo, em geral, são mitológicos e históricos. Com frequência, retrata corpos nus idealizados. Neoclassicismo é arte elevada e nobre, categoria A na nossa tier list. Romantismo.
O romantismo é um movimento heterogêneo marcado pelas emoções intensas, pela irracionalidade e pelo individualismo. Pintores românticos retratavam a imensidão majestosa e sublime da natureza, eram fascinados pelo desconhecido, pelas terras exóticas. Alguns apreciavam a simplicidade da vida no campo, outros eram levados pelo ímpeto revolucionário heróico. Alguns românticos defenderam o nacionalismo, outros eram levados pelo misticismo, às vezes eram melancólicos e solitários, mas todos tinham uma energia juvenil intensa e apaixonada. Essa imaturidade emocional coloca o romantismo na categoria B. Realismo. O realismo surge na Europa em meados do século XIX e reflete as transformações sociais da Revolução Industrial. A proposta dos realistas é retratar a vida das pessoas comuns, em especial trabalhadores, um tema que consideravam desprezados por escolas anteriores. As telas realistas usam uma paleta de cores mais sóbrias e terrosas e mostram pessoas simples, sem idealização, em atividades sem glamour, enfatizando as dificuldades da vida do trabalhador pobre. É inegável a preocupação social dessa escola, que se propôs a mostrar a vida como ela é. Apesar do nome, o realismo retrata o povo pelas lentes da utopia socialista e fica na categoria B em nossa tier list. Academismo. Em sentido amplo, a arte acadêmica é aquela em que o artista estuda em academias, dá grande valor ao estudo árduo da técnica e dos mestres do passado. Como escola de pintura, porém, o academismo teve o seu auge no século XIX. Os pintores acadêmicos retratavam culturas exóticas, história e mitologia em cenas emotivas de apelo popular. Foram criticados pelos modernos por falta de inovação e ousadia, mas têm sido revalorizados em tempos recentes, talvez pelas cenas idealizadas e agradáveis capazes de atingir audiências amplas. O formalismo e o virtuosismo desta escola são seu ponto forte, mas a falta de uma conexão com as questões da época a colocam na categoria C. Simbolismo. O movimento simbolista teve seu auge no final do século XIX e é marcado pelo fantástico, onírico, sugestivo, místico, oculto e subjetivo. Nesse sentido, é uma reação à objetividade de outras escolas da época. Às vezes esotérica, outras aterrorizante, esta escola aborda temas como morte, desejo, transcendência e o mundo além físico. Os simbolistas formavam um grupo heterogêneo, eram focados na estética, defendiam a arte pela arte, que para eles não precisava ser comprometida com questões objetivas da realidade. O simbolismo é, em certa medida, escapista e vai para a faixa C em nossa tier list. Impressionismo. O impressionismo surgiu na França no final do século XIX e trouxe inovações na forma de pintar. Eles preferiam pintar ao ar livre, não se preocupavam com contornos definidos, usavam pinceladas rápidas, espontâneas e misturavam as cores diretamente na tela. É uma pintura de cores vibrantes que capta as variações contínuas da luz no ambiente. O impressionismo retrata a Belle Époque, seus temas são leves e mostram flagrantes da vida de pessoas comuns em atividades cotidianas. A leveza e a alegria são o forte do impressionismo, mas é a primeira escola a romper com o rigor acadêmico, então é categoria B na nossa tier list. Pós-impressionismo. Não se trata de uma escola, mas de um grupo de pintores que fizeram a ponte entre o impressionismo e a arte moderna do século XX. Eles não têm compromisso com a pincelada precisa ou contornos bem definidos. São radicais no uso de cores vibrantes sem se preocupar com naturalidade. Alteram as proporções dos objetos e cada um segue com seu estilo personalíssimo. Inovadores, mas em uma zona de transição entre o tradicional e o moderno. Mesmo com a presença de Van Gogh no grupo, capaz de desequilibrar qualquer lista, o pós-impressionismo fica na categoria C. Expressionismo figurativo.
Em sentido restrito, o expressionismo foi um movimento de vanguarda alemão do início do século XX. Mas, em sentido amplo, expressionismo é um estilo transversal presente em vários períodos, especialmente no século XX. É uma arte de questionamento existencial que trata de solidão, irracionalidade, angústia, agressividade e revolta. O expressionismo mostra o lado sombrio da existência, e isso se reflete em cores mais escuras, deformidades, desordem e ruído. O expressionismo é autêntico e visceral, mas sombrio, por isso categoria C na tier list. Surrealismo. Influenciados pela psicanálise de Sigmund Freud, os surrealistas buscavam a expressão do inconsciente. É um estilo irracionalista que agrupa imagens aparentemente desconexas em arranjos absurdos, com distorções e composições surpreendentes. As telas surrealistas sugerem uma atmosfera de sonho, onde não vigoram as leis ordinárias do bom senso. Por vezes, o surrealismo trata de impulsos reprimidos e questões próprias da psicanálise. Surrealismo é uma viagem estética experimental, categoria C. Cubismo. O cubismo teve Cézanne como precursor. Cézanne pintava paisagens tratando-as como formas geométricas, cúbicas, cônicas, cilíndricas. Os cubistas foram além e se propõem a retratar as três dimensões na tela plana. Fazem uma montagem em que cada parte da tela mostra um ângulo diferente do objeto retratado. Desta forma, passam a ideia de realidade multifacetada e, ao mesmo tempo, fragmentada. O cubismo fragmenta a realidade em cacos e produz figuras monstruosas. Vai para a categoria D da tier list. Dadaísmo. O dadaísmo rompe barreiras nas artes plásticas, antecipando a arte conceitual. A fonte de Duchamp não é uma pintura nem escultura, é um objeto cotidiano trazido para uma exposição de arte. Irreverentes, experimentais, provocativos, debochados, agitadores culturais, os dadaístas testam os limites da arte e do público. O dadaísmo está mais para a provocação cultural do que para a arte, categoria E na tier list. Primitivismo. Vamos chamar de primitivismo um estilo que busca inspiração nas culturas tradicionais, nas artes de povos ditos primitivos e até na arte produzida por crianças. No século XX surgiu a expressão arte naif, ou arte ingênua, para designar o trabalho de artistas autodidatas sem passagem pela academia. É a arte em busca de simplicidade, pureza e ingenuidade. Pela ingenuidade e autenticidade, categoria C na tier list. Abstrato geométrico. O abstracionismo geométrico cria composições abstratas com elementos geométricos como círculos, retângulos e linhas. É um estilo racionalista e intelectual, sem preocupações de retratar dramas humanos, pois foca nas formas, nas cores e na composição. No geral, esse estilo transmite uma energia positiva de harmonia e equilíbrio. Abstrato geométrico tem sua beleza, mas é restrito demais na proposta, categoria D. Pop art. Criada na segunda metade do século XX, a pop art retratava a chamada cultura de massas. Inspirava-se na publicidade, no design industrial e até em histórias em quadrinhos. Adotava a estética kitsch ou cafona da sociedade de consumo, inaugurando a visão pós-moderna de que tudo é relativo, logo, tudo pode ser objeto de arte. A pop art assimila a cultura pop em vez de criticá-la. Está na categoria D. Expressionismo abstrato. Originado nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, o expressionismo abstrato é subjetivo, agressivo e gestual. Uma de suas técnicas é a action painting, onde o pintor respinga tinta sobre uma tela no chão. Outros pintores abstratos preferem criar campos de cor na tela com contornos indefinidos. Uma pintura que parece terapêutica para quem a pinta. Categoria E na
tier list. Minimalismo, estilo que ganhou força a partir da década de 1960. Os minimalistas usam formas geométricas e cores vivas em composições simples, mas harmoniosas. Em muitos casos, vão além da tela retangular, criando obras tridimensionais. Menos informação, menos ruído, simplicidade, harmonia, abstração e positividade são características desse estilo. Otimista e decorativo, mas restrito. O minimalismo é categoria D. E aí, o que achou dessa tier list? Comente se você mudaria alguma classificação. Alguma injustiça foi cometida? Obrigado por assistir e até a próxima.